Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vocês estão com uma alegria. Vou repetir de novo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Hoje, eu estava com a minha mãe de manhã, né? Apóstola Margarete. Eu estava falando o quanto a minha mãe é uma pessoa única, né? Ela não precisa de ninguém elogiar ela mesma já se elogia. Ela faz uma comida e diz: essa é a melhor comida que tem. Ninguém cozinha melhor que eu. Eu estou bonita. Então, isso eu tenho tentado aprender com a minha mãe, né? Às vezes tem pessoas que talvez você fica triste porque você diz assim: ah, meu filho nem me elogiou hoje, não fizeram nada, e meu marido não olha para o que eu faço. E muitas vezes isso nos impede de crescer. Quando você não sabe quem você é, né? Eu vejo na minha mãe que ela já entendeu quem ela é. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E depois, embaixo, no 28, começa a dizer que Deus deu poder, Deus deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o firmamento. O que isso quer dizer? Que o mesmo poder que Deus deu para o homem, Deus deu para a mulher. Que não é só o homem que é a imagem e semelhança de Deus, mas Deus fez a mulher também. Quando a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele não está se referindo à aparência, porque Deus é espírito, e Deus assume a forma que Ele quer. Ele não tem aparência humana. Quando a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a palavra está falando do seu poder, da sua glória, da sua majestade, do seu caráter. E a palavra diz que tanto o homem como a mulher é a imagem e semelhança de Deus, né? Eu fui lá atrás e da agora, e estava dizendo: poxa, não tem quase nem mãe aqui. E quando eu vi, eu pensava até que eu vi só o Raimundo, pensava até que a Deusele estava lá com a mãe dela, eu pensava que a Rita... Mas quando eu vi, as mães estavam tudo lá atrás com seus filhos, porque as próprias mães são aquelas que vêm para o ensaio com seus filhos. Isso, só a mãe, só a mulher que faz, a mãe que faz. Ou seja, se a mãe quiser ter uma homenagem, ela mesma vai ter que trazer seu filho. Sabe por quê? Os homens não valorizam isso. Porque o correto não era nem para a mulher trabalhar hoje, né? Era para os maridos cozinharem para as mulheres, ou levar as mulheres num restaurante. Os filhos se reunirem, levarem sua mãe para um lugar legal.
Isso que era para acontecer hoje. Eu creio assim, né? A minha mãe vive falando muito que um dia ela ainda quer passar a velhice dela tendo uma casa própria. E hoje eu estava falando que uma das primeiras coisas, quando Deus me prosperar bastante, que eu vou fazer é comprar essa bendita casa que ela quer. Mas a maioria dos filhos só pensa no que a mãe dá para eles, né? No que a mãe pode dar para eles. Anteontem eu chamei meus filhos e disse assim: vocês já estão grandes. Se vocês estão pensando que eu vou organizar algo para tua mãe, eu não vou. Vocês têm que fazer isso. Ela é a mãe de vocês, né? E muitas vezes, a maioria dos filhos só vão dar valor para suas mães quando elas morrem. Que vão sentir falta. Infelizmente é assim. Né? A gente, como o Emanuel estava falando hoje, às vezes a gente é teimoso, é desobediente, discute, mas a mãe está sempre ali com aquela paciência que muitas vezes o pai não tem. O pai não tem. Né? Eu passei ali e disse: engraçado, né? As mães que preparam o especial dos pais, devia ser os pais que deviam preparar o especial da mãe, das mães, trazer seus filhos para a igreja, fazer o ensaio, mas é as mães que preparam o especial delas também. Olha como essa pessoa é especial, né? É tão especial que quando a Bíblia fala no sacrifício de Jesus, a palavra de Deus, na versão da linguagem de hoje, né, diz assim: poderia ser até que uma mãe morresse pelo seu filho. Eu creio que quando Deus fala assim, faz essa comparação, Ele está dizendo assim: olha, o amor que mais se aproxima um pouquinho do que Jesus fez na cruz é o amor de mãe. É o amor que uma mãe tem pelo seu filho. É o amor que mais se aproxima, ao ponto do Senhor dizer assim: talvez uma mãe, né, morresse no lugar do seu filho, desse a vida no lugar do filho que ela ama. E, na verdade, eu creio que nessa parte, as mães se parecem muito mais com a imagem de Deus do que os homens, os pais. Porque elas têm muito mais facilidade de praticar o amor, de se sacrificar. Né? Eu fiquei pensando, eu acho que se eu tivesse que preparar o meu especial com meus filhos, eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar muito triste. E eu pensei assim: o quanto nós, como marido, como homens, estamos falhando. Eu acho que tem pai aqui que nunca veio um dia num culto de criança com seus filhos. Nunca vieram. Eu creio que se não fosse a minha esposa, os meus filhos estavam muito mais atrasados nas aulas.
que se hoje eles têm o desempenho que têm é por causa dela. A mulher, ela consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Ela consegue cozinhar, cuidar das crianças, dar mingau para o bebê pequeno, arrumar o menino para a escola, ajeitar a sala enquanto a comida está no fogo. O homem, ele, com raras exceções, ele consegue fazer apenas uma coisa de cada vez. Ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. E aqui, né, a palavra de Deus, em Provérbios 31, que foi lido aqui, né, versículo 10, diz assim, é um homem de Deus, né, Aleph, ele fala isso. No versículo 10, Aleph diz assim: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. E no 27, Cof, olha que coisa interessante, né? Aqui são vários homens sábios. Eu estudei esse trecho da palavra de Deus e cheguei a uma conclusão que isso não foi um texto escrito por Salomão. Isso foi um ajuntamento de sábios de um rei que se uniram para definir o que seria uma mulher sábia, uma mulher perfeita. E cada um fez a sua definição. Né? No versículo 28, quando também fala, esse outro sábio diz assim: levanta-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Chiné diz assim: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Nesses meus 30 anos de ministério, eu observei que todo homem que trocou sua esposa por uma novinha se lascou. Esse sábio, ele fala sobre isso. Vã é a graça, insignificante é a formosura. Palavras sábias, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aí eu queria falar com você essa noite, mamãe. Você que talvez cozinhou para você hoje. Você que comprou presente para um filho dar para você. Você que preparou o seu especial do Dia das Mães. Você, como a Messíria que estava aqui, que também é uma mãe, era para um filho estar aqui, chamando todas essas mães, né? Eu quero falar para você, que talvez hoje, o teu marido sequer lhe disse uma palavra alguma.
que o que você precisa não é estar preocupada com atitudes e com palavras, com o que falaram ou deixaram de falar. Porque palavras o vento leva. Isso está em todos os quartéis do Brasil inteiro e em vários lugares do mundo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é por isso que você tem muito mais bagagem do que o seu marido. Eu fico muito à vontade de falar isso. Porque você paga um preço muito maior que ele. E aqui, eu quero lhe passar o conselho desse sábio chinês. Ele disse assim: enganosa é a graça. Que talvez você está pensando, não, eu não estou defendendo uma mulher relaxada, que não se cuida, não. Mas você está pensando, eu acho que é porque eu estou envelhecendo, eu preciso fazer uma lipo, eu preciso ir para a academia, eu preciso comprar o perfume e tal, eu preciso para o meu marido olhar para mim, para os meus filhos. E esse homem falou assim, olha, isso é coisa vã. Mas a mulher que teme o Senhor, você entender a vontade de Deus para a sua vida, você temer a Deus, você está no centro da vontade de Deus, e até fazendo o que o teu marido devia estar fazendo hoje, que eu como pastor deveria estar fazendo hoje, como cada pastor dessa igreja, e o que cada pai deveria estar ali atrás, entrando, dando as mãos para o seu filho, para homenagear a sua esposa. Mas foi vocês que fizeram isso, para vocês mesmos. Eu tinha preparado outra palavra, mas quando eu vi essa cena, Deus falou profundamente comigo. Está vendo como vocês estão errados? Eu sou uma pessoa muito transparente quando Deus fala comigo. Olha que absurdo isso. As pessoas estão preparando, as mulheres estão preparando especial para elas mesmas. Isso é triste. Mas a Bíblia diz, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. É a que faz. Por isso, não fique com medo de fazer o que o teu marido deveria fazer e não está fazendo. Não fique com medo de amar o teu filho sem ter um retorno disso. Porque hoje, a gente está cansado de ver nos jornais filhos que são ingratos, que só sabem responder para suas mães, só sabem dar patada. E a Bíblia diz assim, você continua amando, é aí que você se assemelha com a imagem, semelhança de Deus. Amém? Porque Deus nos amou e morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. E toda mãe passa a vida cuidando de um filho, muitas vezes rebelde, ingrato, com a mesma esperança, um dia esse menino vai me honrar. Eu nunca me esqueço do testemunho do Lázaro, que morreu na época do Covid.
Ele diz que é uma família muito pobre, eles não tinham quase o que comer. E o sonho dele era tocar violão e fazer parte de uma banda famosa. E um dia o seu pai pegou a metade do salário dele e comprou o violão que ele queria. E a empresa de energia foi lá, 2 dias depois, e cortou a luz. E o Lázaro conta que a mãe dele, ele foi o primeiro a reclamar. Poxa, papai trabalha tanto e não pagou a luz, eu preciso treinar no meu violão. E o pai não falou nada, só baixou a cabeça. E começou a trabalhar à noite também. Pegou mais um expediente. E depois que o pai dele saiu para trabalhar, a mãe dele virou para ele e disse: você é muito ingrato. Você sabe por que o seu pai não pagou a luz? Para comprar o seu violão. Para comprar o seu sonho. E você estava xingando e desrespeitando seu pai. Ele disse, virou para a mãe dele e disse: mamãe, um dia eu vou ser rico. Um dia eu vou fazer sucesso. E quando eu fizer sucesso, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar vocês dessa favela. É dar uma vida digna para a senhora e para o papai. E a mãe dele disse: amém, meu filho. E alguns meses depois, o Lázaro começou a fazer sucesso na banda Olodum, lá na Bahia. Ele começou a fazer sucesso, viajar para o exterior, ganhar muito dinheiro. Ele disse um dia: eu soube que a minha mãe morreu, porque ela adoeceu e não conseguiu uma vaga no leito para se internar. E na mesma noite eu estava a porre, andando com um monte de mulherada, e gastei mais de 30 mil reais em farra. Ele disse: eu enriqueci e perdi tudo com farra. Nunca dei um centavo para os meus pais. Nunca dei uma casa para minha mãe. O homem é assim, egoísta. A única pessoa que eu conheço que ama a gente de tal maneira, sem a gente precisar dar nada, fazer nada para ele, é Deus. E a única pessoa que na concepção de Deus também pode fazer isso por um filho é uma mãe. Aquela mãe morreu porque ela disse assim para a irmã do Lázaro: não incomoda ele. Se ele tivesse dinheiro, ele já tinha mandado, porque ele me prometeu. Não incomoda, minha filha, eu vou ficar bem. Vai ver que seu irmão está muito ocupado. E ela morreu. Olhe para 3 pessoas e diga assim: misericórdia. Talvez você pense que filho ingrato, mas talvez você, se parar para pensar com honestidade, muitas vezes nós somos assim.
quantas vezes? Às vezes nós vemos a nossa mãe trabalhando e se esforçando, fazendo uma marmita para vender, uma coisa, costurando. E às vezes nós ganhamos dinheiro e gastamos com besteira, torramos tudo, não valorizamos as nossas mães. E uma vez, talvez, a gente só vai chorar por ela, ligar, o dia que ela morre. Filho, a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias de vida sobre a terra. A palavra de Deus, quando ele fala da mulher, que Deus estava falando da maldição, das maldições. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: todavia, ela será, falando da mulher, preservada através da sua missão de mãe. Por que a mulher foi preservada? Porque a Bíblia diz, aqui em cima, se você ler, está dizendo, o homem foi consciente, pecou consciente, mas a mulher foi enganada. Mas Deus disse, eu não vou destruir, porque ela dá filhos, ela será preservada como mãe, pela sua missão de mãe. Eu já conheci mulheres que eram bem-sucedidas financeiramente, ganhavam 30, 40 mil por mês. Mulheres que sacrificaram lá, ter um filho, uma família, por causa do trabalho, e disseram, não, se eu tiver filho agora, isso vai me atrapalhar. E hoje são pessoas que têm dinheiro, têm propriedades, mas são pessoas extremamente frustradas. Porque a mulher será preservada no seu papel de mãe. Várias mães que por um percalço da vida, às vezes muito nova, deram um passo errado, tiveram um filho, e às vezes abandonaram, outra pessoa criou. E às vezes entra na igreja, e a primeira agonia dessas mães é esse filho que ela abandonou. Ela não consegue se perdoar. Porque Deus colocou dentro da mulher essa situação. Você só será preservada na sua missão de mãe. E nunca é tarde para ser mãe. Nunca é tarde. Talvez você diga, meu filho já está todo errado, já está todo fracassado, drogado, né? Já está no mundo, já passou o tempo. Eu te digo hoje à noite, nunca é tarde para ser mãe. Talvez o que ele está precisando é que você se levante com a função que você foi preservada de mãe. Que mostre para ele o amor mais próximo de Deus aqui na terra. Às vezes, tem filhos que são rejeitados pelo seu pai. Eles ficam revoltados, mas nem tanto.
O que me deixava firme, porque quando meu pai não tinha Jesus, ele fazia acepção, eu não era o filho querido, era o amor que a minha mãe me dava. Aquilo me firmava, aquilo me dava força. Mas eu vejo que quando um jovem, um adolescente, não tem amor de pai nem de mãe, a coisa fica difícil. Meu avô dizia assim, se eu tiver que escolher, porque a minha avó, os pais da apóstola Margarete, né, a gente era mais próximo. Eu já fui chegar próximo da minha avó paterna já no final, nos últimos 9 anos da vida dela. 10 anos a vovó morou comigo. Mas dos meus avós maternos, nossa, era muito próximo. Eles ficavam em casa e gostavam da gente. Não tinha esse negócio de avô não poder disciplinar. Meu avô me disciplinava mesmo, ele era como um pai. Minha avó. E meu avô sempre via a vovó doente, às vezes com problema de pressão, açúcar, e todo o tempo tendo que tomar remédio, fazendo tratamento. E ele dizia assim, Senhor, se tiver que morrer alguém, que morra eu, e fique a minha esposa. E às vezes a mamãe, papai não fale besteira, o Senhor é que sustenta a casa. Diz, não. Ele virava para a mamãe e dizia assim, minha filha, quando numa casa morre um pai, a mãe segura a unidade da casa. Quando morre a mãe, com raras exceções, os filhos se espalham. Porque o papel de cuidar de um filho, essa é a missão da mãe. O pai assume mais a missão do provedor, do conselheiro e tudo, mais o papel mesmo de demonstrar aquele amor espiritual que transcende o entendimento, é missão da mãe. Está aqui escrito. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. Hoje, o maligno está de toda maneira querendo desvalorizar o papel da mãe e dizendo, não, no tempo moderno os filhos têm que ser criados com empregado, na creche. E as mães também têm que trabalhar. E hoje está acontecendo o que está acontecendo, uma criança matando a outra, jovens rebeldes se matando, descontrolados, porque perderam o referencial de pai e de mãe. Pode ver, irmãos, a maioria dos jovens que perdem o referencial de pai e mãe, se envolvem nas drogas, na marginalidade. Ainda muitas vezes tem jovens, e aí eu quero abordar o quarto assunto de hoje, que só a mulher tem essa capacidade. Quando uma mulher morre, aquele homem pode ser até de Deus, porque o casamento é até que a morte separe, mas a maioria dos pais, o que eles acham que é a solução para o seu lar? É arrumar outra mulher para cuidar dos filhos. Eu preciso arrumar outra mulher para cuidar dos meus filhos. Né? E quantas mulheres
Às vezes o marido vai embora, abandona, mas elas continuam sendo mãe e pai dos seus filhos. E quantas têm medo até de casar de novo, porque dizem, posso botar um homem que vai mexer com meu filho, com a minha filha. O homem não pensa assim. Mas a mulher, a Bíblia diz que ela é representante do Espírito Santo. Só a mulher tem poder de gerar outra vida. O homem não pode fazer isso. Hoje, né? Qualquer um pode escolher o que quiser, o sexo que quiser. Mas eu duvido que qualquer homem que diga que é mulher pode gerar filho. Só a mulher pode gerar um filho. Porque você é representante do Espírito Santo. Houve o tempo dos sacerdotes. Um tempo marcado por homens. Mas em Juízes, desde o capítulo 4 de Juízes em diante, se levanta uma mulher chamada Débora. Essa mulher viu que Israel estava perdido. O povo de Israel estava sendo escravizado por um rei mau, ímpio. E ela vê a juventude apavorada, os soldados apavorados, o comandante de Israel apavorado. E ela chama, não é? Ela chama o seu comandante e diz assim: Deus já te mandou ir para a guerra? Por que tu ainda não foste? Ele diz assim: eu só irei se tu fores comigo. A gente vê em filme, né, tal de Shira, Xena, não sei o quê, mulheres guerreiras. Não, a primeira mulher que se tem notícia que montou num cavalo e foi para a guerra se chamou Débora. A primeira mulher que se tem notícia que foi uma juíza, numa época dominada por homens, se chamou Débora. E é por isso que esta mulher entrou na genealogia de Jesus. Pela bravura, coragem. Hoje é muito mais fácil fugir. Eu vou ligar para esses jovens, eu vou ligar para essas crianças, essa juventude está perdida, só sabe de respeitar. Não, deixa para outra pessoa. Eu não sou psicóloga, eu não sou nada, eu não sou assistente social. Deixa! Débora não pensou assim. Ela entendeu o que o povo precisava. E ninguém quis dar uma casa para ela julgar. Ninguém quis dar um local com telhado para ela julgar. Então ela disse: ninguém vai me dar, eu vou ficar julgando debaixo de uma palmeira. E ela ficava julgando debaixo de uma palmeira. E ela disse para o Baraque: eu vou para a guerra, mas essa vitória não vai ser de um homem, vai ser de uma mulher. E no final, quando Císera foi derrotado, encravado com uma lança, por uma mulher chamada Jael, que representa uma mãe, que representa uma dona de casa, que
Muitas vezes, talvez você se ache sem valor, porque, eu sou apenas dona de casa, eu sou apenas mãe. É isso que o diabo quer que você pense. Jael tem um significado hoje para cada uma irmã que está aqui. Ela significa alguém que entende: eu sou importante porque eu exerço uma função única no meu lar, na vida do meu filho, na vida do meu esposo, na vida da minha nação, como mãe. E aqui no Cântico de Débora, Juízes 5:7, Débora feliz, depois da vitória, ela faz um cântico. E no versículo 7, ela diz assim: quando cessaram as aldeias de Israel, cessaram, quer dizer, ficou tudo deserto, até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Até que eu, Débora, me levantei como mãe. Débora detectou o seguinte: Israel não precisa de soldados. Israel não está precisando de guerreiros. Israel está precisando de mães. A palavra de Deus, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que as mulheres mais maduras, mais velhas, devem ser mães, instruir as mais novas. Dar testemunho, dar exemplo de mulheres de Deus, de mulheres de caráter forte, para criar uma geração forte. Débora trouxe a Israel o poder que eles sempre tiveram, como mãe. Queridos, eu creio que hoje, o que mais nós estamos precisando no Brasil e nas nações da terra, no nosso estado do Pará, na nossa cidade de Ananindeua, de Belém, são exemplos de mães, são exemplos de pai. Dos pais que deveriam estar ali atrás, fazendo uma homenagem para suas queridas esposas, ensaiando seus filhos, porque com certeza elas merecem. Eu quero encerrar dizendo para você, mamãe que está aqui, para você, papai, e para você, filho, que você só pode se destruir. Só você tem a capacidade de se destruir. Você se destrói, você fracassa quando você desiste. Você é vitoriosa, você será vitoriosa quando você continua firme e não aceita desistir. A palavra de Deus no livro de Pedro diz que as mulheres de Deus são filhas de Sara. As mulheres de Deus são filhas de Sara. Por quê? Sara foi aquela mulher que creu, que com 90 anos, com um marido que não namorava mais, eles não tinham uma relação conjugal. Ela, estéril,
sem poder ter filho, ela creu que ela poderia ser mãe. Abraão era milionário, talvez bilionário, porque milionário era o pai dele. E a Bíblia diz que Deus prosperou Abraão muitas vezes, 100 vezes mais que o seu pai, assim como prosperou Isaac 100 vezes mais que Abraão. Eu creio que Abraão era bilionário e Sara também era uma mulher rica. Sara tinha servas, Sara tinha tendas dela e tinha propriedades que eram dela. Uma prova disso é que o próprio Isaac, quando casou, Abraão ainda era vivo, foi morar na tenda da sua mãe e usou a estrutura da sua mãe para morar. Os servos da sua mãe o serviram. Entendeu? Certa vez Abraão ficou jururu porque ele desobedeceu a Deus e passou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Ele se retirou, se isolou numa tenda. Você não ouve na Bíblia, e Sara mandou pedir dinheiro para Abraão. E Sara foi atrás de Abraão, porque estava, não. Sara também era poderosa financeiramente. E nesse trecho de Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa tem o poder de adquirir terra. Tem mulheres que chegam e sentam frustradas e dizem, meu marido não me dá nada, não compra nenhuma calcinha, meu marido, não espere por marido, seja forte. Levante-se. Débora disse, já que nem um homem quer fazer o papel que ele tem que fazer, eu vou fazer. Já que um pai não quer se levantar em Israel, eu vou me levantar como mãe. E deu certo. Deu certo. Sabe o que está mais faltando nas pessoas é amor. Quem tem a maior condição de amar do que uma mãe? Não existe. Hoje a mamãe chorando, falando, porque eu sei que meus filhos às vezes não falam comigo, estão enfrentando problemas. Hoje, às vezes, eu sei que eu não estou em condição ainda de ajudar meus filhos. Olha a preocupação dela, uma preocupação de mãe. Ontem eu postei, eu estou ajudando um zoológico de répteis que tem aqui no Murinim, e eu estou fornecendo ratos e tudo para as cobras. Estou ajudando. Então ontem eu cheguei lá, estava numa exposição, aí o Denis pegou uma sucuri imensa, eu peguei também, tirei foto e foi cair na besteira de mandar para a mamãe. Seu moleque, tu tá doido? Mãe, essa cobra te engole, te mata. Digo, mãe, ela é mais doida que eu se ela quiser me engolir com esse corpinho. Ela tem que ter muita coragem. Brincando com ela. Vai, seu moleque, bora, eu não quero te ver segurando mais cobra nenhuma. É a questão da mãe. Ela esculhamba a Samira também. A Samira, coitada, ela leva rebate. Olha, Samira, vocês estão doidos? A Samira nem sabia. Então,
Sara tinha tudo que talvez você sonhe aqui como mulher. Ai, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse... Ela tinha tudo, mas ela não era feliz. Por quê? Porque ela não era mãe. Ela ainda não tinha conseguido a graça de ser mãe. E aqui Hebreus 11:11. Você que é mamãe, anota isso. Diz assim, ó. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo com a idade avançada. Portanto, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela creu. Ela foi mãe com 90 anos. Isaac foi a maior alegria de Sara. Não eram os milhões que ela tinha, nem as propriedades, nem os servos, nem as criações. Era poder ter a graça de ter concebido um filho. Talvez hoje o maligno esteja soprando no seu coração, mamãe, que não valeu a pena ter esse filho. Que esse filho foi uma furada, filho rebelde. Talvez está escravizado nas drogas. Mas se você desistir, vai ser o fim do teu filho. Porque a mãe é a maior intercessora do filho. Sabe por que você não está conseguindo? Porque você só está gritando e gritando e gritando e tentando resolver o problema com a tua força. Você vai vencer. Aí eu vou voltar aqui para cima de novo. A mulher que teme o Senhor. Você vai vencer. Temendo o Senhor. Buscando o Senhor. Intercedendo. E crendo, e profetizando na vida do teu filho, uma vida nova. E você vai ser uma Débora, você vai se levantar como mãe de Israel, como mãe de Ananindeua, como mãe do teu lar. E você muitas vezes vai precisar olhar para esse menino, para essa menina. Ele diz, escuta aqui, eu sou tua mãe. Enquanto eu estiver viva, eu vou lutar por você. Tenho conversado muito com a mamãe sobre uma irmã que eu tenho, que é a única que está em idade. Que hoje ela estava dizendo lá, né, sobre o que a gente conversou. Se for preciso, ela vai agora se concentrar nela, para que ela seja salva. Porque, queridas, o maior presente que uma mãe pode deixar para um filho é a salvação. É a salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E eu vou transformar isso para você, mamãe. O que adianta teu filho ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você daria em troca da alma dele? Salvação é algo que não se compra. Você não tem que nunca demonstrar que algo está bem, enquanto teu filho não está salvo, tua filha não está salva. Você, lembre-se disso, você é a pessoa mais próxima que teu filho tem de Deus. Você é representante do Espírito Santo. Você é aquela que teu filho pode até esmurrar, gritar, praguejar.
Ele pode ficar de mal a vida toda com o pai dele, mas com você ele não consegue. Se você insistir, você vai vencer, você vai ser uma Débora. Você vai restaurar teu lar. Porque você é mãe. Nunca mais deixe o maligno dizer que ser mãe não é ser nada. Ser mãe é tudo. Foi o quarto discurso de Jesus na cruz. Primeira coisa que Jesus fez na cruz foi converter um ladrão. Segunda coisa foi quando ele viu que Deus estava saindo do controle e ia destruir tudo. Veio o terremoto e Deus não estava segurando. Foi dizer: Pai, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Deus se acalmou. Terceira coisa, está tudo consumado. Quarta coisa, ele vira para Maria e para João. João era o único adolescente entre seus discípulos, o único que ainda não tinha entrado na maioridade, por isso ele não fugiu com os outros, porque ele não podia ser preso. Os outros fugiram porque se ficassem lá, iam ser presos, já eram de maior, já tinham mais de 30 anos. João ainda não tinha, era a criança no meio dele, era o mais novo, era aquele que recostava, porque ele saiu de perto do pai dele muito cedo, da mãe. Ele não teve dificuldade de encarar Jesus como uma figura paterna. Ele não teve dificuldade de ver Maria como uma mãe, porque Maria era a discipuladora das mulheres que andavam com Jesus. Jesus olhou para ela e disse: mulher, esse aí é teu filho. Menino, essa aí é tua mãe. Jesus disse: obedece ela, porque tu ainda é menino. E os outros não vão dar o cuidado que tu precisa, como ela vai te dar. Porque ela era mãe. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então, você é a imagem e semelhança de Deus. E se existe um papel honrado na terra, é o de mãe. E se hoje, mamãe, você entrou aqui frustrada porque você está tentando vencer com a tua força e nada está dando certo, eu vou deixar uma palavra de Jesus para você. E vou finalizar o culto. Que está aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Eu quero deixar para cada mamãe, para cada pai que ouviu essa palavra, e você pode até ter ficado meio bicudo comigo, desculpa, meu querido. Mas eu queria que nessa igreja, no próximo Dia das Mães, ver os pais lá atrás, ver os pais levando seus filhos para os ensaios. E só isso ia ter pira doidado. Porque isso é uma grande declaração de amor para tua esposa. Olha, se com a tua boca
confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? De qualquer coisa. Eu não sei que dificuldade você entrou aqui esta noite. E não sei se você tem tentado vencer com a sua força e não tem conseguido. Mas se agora, que eu vou te dar uma oportunidade de vir aqui à frente, se reconciliar, aceitar Jesus, você confessar Jesus como Senhor. E no seu coração você crê que Ele ressuscitou Jesus entre os mortos. Então você será salvo de qualquer problema que você está enfrentando hoje. Mas acima de tudo, quem é mãe aqui, levante sua mão. Saia de cabeça alta, sabendo assim, eu sou importante, porque eu sou mãe. Essa é a minha primeira missão aqui na terra, ser mãe. Fale isso, não minha, né? Estou falando para as mães. Amém? É isso que eu queria falar da parte do Senhor esta noite. Que Deus abençoe você, está aqui. Que Deus te dê fé. Vamos ficar de pé este momento.